A natureza selvagem da Austrália não é apenas indomável, é imprevisível. Em um instante você caminha cercado de beleza. No seguinte, encara o olhar puro do instinto. Hoje vamos mergulhar numa lista de erros tolos que mostram de forma chocante o quão fina é a linha entre o deslumbramento e a dor. Prepare-se para conhecer pessoas que mexeram com o animal errado. Número 1. Quando a gentileza encontra o instinto. Cangurus geralmente não aparecem nas listas de criaturas mais mortais da natureza. São símbolos saltitantes no brasão da Austrália. Participam de lutas de boxe em desenhos animados e passam boa parte do tempo mordiscando arbustos. Mas aqui vai um dado que é como um chute no estômago. Um canguru vermelho adulto pode desferir golpes mais fortes que um atleta profissional num dia ruim. Em 2022, em uma tranquila pastagem em Redmond, na Austrália Ocidental, um desses cangurus virou mortal. Não é lenda. É a trágica e real história de Peter Ides, um homem gentil de coração tão grande que cuidava de uma fazenda de alpacas com 60 companheiros felpudos e ainda resgatou um filhote de canguru rejeitado por todos. Peter não era só bondoso. Ele vivia essa bondade. Essa bondade, no entanto, o levou direto para a selva do instinto. Tudo começou 3 anos antes, quando Peter encontrou um filhote órfão de canguru de testa ocidental. Sozinho, assustado e pequeno demais para sobreviver. O filhote parecia implorar por uma segunda chance. Peter não hesitou. Levou-o para casa, cuidou dele como da própria família e o manteve na fazenda, vivendo entre alpacas com nomes dignos de realeza. Mas é aí que a natureza entra em cena. Cangurus são fofos enquanto pequenos, mas quando chegam à puberdade, não ganham espinhas. Eles ficam agressivos. O canguru de Peter, antes um companheiro adorável, se transformou em uma fera de 50 quilos, movida por testosterona e instinto territorial no volume máximo. Era setembro, primavera em flor, e Peter entrou na pastagem esperando um dia comum de alimentação e carinho. O que ele encontrou foi uma luta corporal com o animal que ele havia criado na mamadeira. O canguru assumiu posição de combate. Patas dianteiras agitadas, cauda firmando no chão e as famosas patas traseiras disparando direto no peito de Peter. Boxe de canguru é engraçado só nos desenhos. Na vida real, as garras rasgam a pele e os chutes quebram costelas. Peter caiu. O canguru não parou. Continuou atacando, protegendo seu território como um gladiador em meio ao duelo. Quando Peter caiu pela última vez, o silêncio tomou conta da pastagem. O canguru ficou ali, vigiando, como um sentinela confuso. Horas depois, um familiar, preocupado com o silêncio, encontrou o corpo de Peter atrás da casa. Número 2. Karma instantâneo em Limpopo. Veja só isso. Na África do Sul, um homem achou que seria engraçado dar um tapa no traseiro de um hipopótamo só para fazer um vídeo viral. Resultado? O karma foi quase instantâneo. O hipopótamo virou-se e quase o mordeu antes mesmo que ele pudesse piscar. Por milagre, sobreviveu, mas não saiu ileso. Ficou com cicatrizes permanentes e virou meme internacional. Regra número 1. Não brinque com um tanque de mais de 1.300 quilos. Número 3. Levada pelo instinto. Ginger Meadows. A aventura não vem com cinto de segurança. Pergunte a Ginger Meadows. Com 24 anos, nascida no Colorado e apaixonada pela natureza, ela estava vivendo o sonho australiano. Tripulante de iate de dia, exploradora de alma, ela respirava aventura como se fosse trilha sonora de filme. No dia 29 de março de 1987, um dia antes de seu aniversário de 25 anos, embarcou num barco rápido com a equipe do iate de luxo Lady J, navegando rumo à remota Cascade Falls, um paraíso escondido no rio Prince Regent. O lugar parecia cenário de cinema, mas o que ninguém contou foi que havia mais de 100 crocodilos de água salgada sob aquelas águas cristalinas. O capitão Bruce Fitzpatrick foi direto. Não entrem na água. Os salties, como os locais os chamam, são predadores pré-históricos, rápidos, sorrateiros e com mandíbulas mais fortes que armadilhas de urso. Você não brinca com esses monstros, mas como acontece com muitos buscadores de emoção, Ginger e a colega Jane Burkett não resistiram. Entraram na água até a cintura, rindo, se refrescando no que parecia o paraíso. Só que a morte já estava à espreita. Do alto, Bruce viu uma sombra cortando a água. Gritou. Mas era tarde demais. Um crocodilo imenso emergiu, como um fantasma. Jane jogou um sapato. Acertou. O bicho hesitou. Ginger virou-se e perguntou. E agora?
Antes que Jane pudesse responder, Ginger soltou sua mão e nadou em direção à margem. Não chegou lá. O crocodilo atacou. Num piscar de olhos, ela desapareceu. Nenhum grito, nenhum respingo. Apenas a violência silenciosa da natureza retomando seu território. Os olhos de Ginger encontraram os de Jane uma última vez. Depois, o rio a engoliu por completo. 2 dias depois, no dia de seu aniversário, encontraram restos que acreditavam ser de Ginger em meio aos manguezais. Mas a tragédia ainda não havia acabado. Durante o transporte de seu corpo de volta à cidade de Broome, um crocodilo saltou mais de 1 metro da água e rasgou o casco do barco de resgate. Um último ato de posse de um predador que não larga sua presa facilmente. Um barco maior teve que ser chamado. O marido de Ginger, Dwayne, chegou para reconhecê-la, destroçado. A morte dela estampou manchetes no mundo todo. Mas o mais assustador: décadas depois, pessoas ainda nadam em águas infestadas de crocodilos, mesmo com placas de aviso, cercas e multas pesadas. Como se a aventura chamasse sempre para a beira, e às vezes além dela. Ginger não era imprudente. Era corajosa, curiosa, viva. Mas no norte selvagem da Austrália, curiosidade pode custar tudo. E o rio, hoje calmo, ainda se lembra. Número 4. Arrastado pelas águas do norte, Tran-Van-Loan. Alguns rios sussurram. O rio Adelaide, no território do norte da Austrália, ruge em silêncio. Suas águas barrentas podem parecer tranquilas por fora, mas escondem um verdadeiro terror pré-histórico por baixo da superfície. Em agosto de 2014, esse rio escreveu mais um nome em sua lista de vítimas, Tran-Van-Loan. E dessa vez, o monstro tinha nome e reputação. Tran era agricultor, pescador e um homem tranquilo, reconstruindo sua vida com a esposa, Lei Bay, depois de imigrarem do Vietnã. Juntos tinham o hábito simples e pacífico de pescar bagres com linhas de mão. Simples. Tranquilo. Até aquele dia. Naquela tarde dourada, enquanto o pôr do sol deixava a água dourada, Tran estava com os pés na água rasa, pescando em seu ponto favorito. Sua esposa, sempre cautelosa, o alertou mais uma vez. Os crocodilos habitam o rio. Mas Tran, confiante, respondeu: "Não aqui, eles caçam em outro lugar." Errado. Por volta das 5:30 da tarde, sua linha prendeu em algo. Achando que fosse apenas um galho ou lixo do rio, ele entrou mais fundo para soltar. Foi o último passo que deu. Um estouro na água quebrou o silêncio. Lei virou-se e viu o impensável. Um crocodilo enorme, musculoso, agarrando o braço do marido. Ela correu, gritando, com uma faca nas mãos, mas antes que alcançasse a margem, o rio o engoliu inteiro. Em segundos ele desapareceu. Desesperada, ela puxou a linha de pesca, torcendo para sentir algum retorno. Nada. Apenas o fio flutuando como um fantasma. Em pânico, correu até o carro e dirigiu até o operador turístico de crocodilos mais próximo. Em minutos, uma busca começou, mas o rio já estava muito à frente. Um suspeito logo surgiu. Uma lenda local de escamas. Os guardas florestais o conheciam como Michael Jackson, um crocodilo de água salgada, parcialmente albino, com quase 4,5 metros de comprimento. Conseguiram capturá-lo, e o que encontraram foi de arrepiar. Uma mão humana, um braço e mais tarde uma perna no estômago do animal. Os restos de Tran também foram encontrados rio abaixo. Sua morte reacendeu um debate feroz. Devemos caçar esses crocodilos? Desde os anos 1970, a Austrália proibiu a caça em massa para proteger as populações ameaçadas de extinção. Mas o plano funcionou bem demais. Hoje, o território do norte está lotado de crocodilos. Estima-se mais de 100 mil. Os ataques são raros, mas letais. Tran foi a 20ª vítima fatal em 4 décadas. Lei e outros moradores exigiram mudanças. Mais armadilhas, mais placas, talvez até a liberação da caça. Mas os especialistas resistiram. Estatisticamente, crocodilos matam menos que cachorros ou mosquitos. O verdadeiro problema? Pessoas que ignoram as regras. Foi por isso que o governo lançou o programa Clockwise, uma campanha educativa de segurança para evitar novos nomes nas manchetes. Regra número 1. Nunca entre em águas turvas ao entardecer. Não é apenas um conselho, é questão de sobrevivência. A história de Tran-Van-Loan é um lembrete arrepiante de que a natureza não negocia. O rio não faz distinções. Tudo o que ele precisa é um momento de distração. E então ele ataca. Número 5. Dilacerado no azul. Nick Peterson. Sol, surf e tubarões. 3 ícones da Austrália.
Mas só 2 são bem-vindos num passeio à praia. Em um dia perfeito de verão em West Beach, na Austrália do Sul, o jovem Nick Peterson, de 18 anos, mergulhou no mar com alegria estampada no rosto e adrenalina correndo nas veias. Mas ele nunca voltou à tona inteiro. Vamos voltar um pouco. Nick e 3 de seus melhores amigos, Ty, Adam e Andrew, tinham bolado uma pequena aventura: surfar, sentir o frio da água, curtir a liberdade da juventude. Sem jet ski, sem preocupações, apenas a essência de um verão inesquecível. Mas havia algo sombrio à espreita na água. Sob o barco deles espreitava um tubarão branco gigante. Não apenas grande, imenso, com quase 6 metros de comprimento, pesando mais de 900 quilos e com uma mordida forte o suficiente para partir uma vaca ao meio. E os avisos já haviam aparecido. Nas semanas anteriores, nadadores assustados, barcos de pesca empurrados, até um turista fotografou uma barbatana a menos de 30 metros da praia, no mesmo dia em que Nick foi nadar. Mas como tantas histórias de tubarão, tudo parecia irreal, até ser tarde demais. Chegou a vez de Nick. Enquanto um dos amigos subia de volta ao barco, Nick saltou rindo para o mar. Era para ser divertido. O que veio a seguir foi inesquecível. O mar explodiu. O tubarão subiu como um míssil, mandíbulas escancaradas e mirando com precisão. Mordeu o ombro de Nick com uma força brutal, quase irreal. Ele gritou uma vez. Depois vieram os espasmos. Seus amigos entraram em pânico. Pás voaram. Mas não se vence na força um predador feito para matar. Nick desapareceu sob a água. Quando voltou à tona, já não era mais ele. Flutuava de bruços, partido ao meio, cercado por uma mancha vermelha que se espalhava como tinta num pesadelo. Na praia, o horror se multiplicou. Um dos amigos correu, gritando, alertando os banhistas para saírem da água. Alguns juraram ver um segundo tubarão, menor, se alimentando do que restava. Só 2 pedaços do corpo de Nick foram recuperados. Tecido pulmonar ainda flutuando graças ao ar preso. O caos tomou conta. Helicópteros vasculharam o oceano. Barcos patrulharam cada canto. Inicialmente acreditavam que 2 tubarões tinham atacado. Mais tarde concluíram, era um só. Um grande tubarão branco de 6 metros. A revolta veio logo. Pediram caçadas. Queriam vingança. Mas então vieram os pais de Nick. Calmos, devastados e profundamente humanos. Não apoiamos matar tubarões, disse seu pai, Philip. Nick os respeitava, nós também. E aqui está o paradoxo. Não era uma história de vilão. O tubarão não era um comedor de gente por escolha. Ele apenas fez o que os tubarões fazem. Reagiu a respingos, sombras, instintos de sobrevivência mais antigos que a humanidade. A morte de Nick Peterson foi horrível, rápida e irreversível, mas não sem sentido. Foi o choque entre juventude e natureza, entre alegria despreocupada e instinto ancestral. Número 6. Morto por um casuar. Philip McLean. Conheça o casuar. Uma ave gigante com o brilho de um pavão e o temperamento de uma motosserra. Com uma crista que parece um capacete, garras afiadas como punhais e uma reputação feroz, ele está bem longe de ser um pássaro de quintal comum. E em 1926, um adolescente aprendeu isso da pior maneira. Philip McLean, com 17 anos, e seu irmão mais novo, Granville, estavam em Mossman, no extremo norte de Queensland, à procura de seus cavalos quando se depararam com o caos. O cachorro deles havia cruzado o caminho de um casuar e estava agora encurralado, sendo atacado furiosamente pela ave. Granville tentou ajudar e levou um chute como resposta. Philip, com nada mais que uma rédea de cavalo nas mãos e uma dose de coragem, correu para o resgate. Péssima ideia! O casuar agiu rápido, desferindo um golpe certeiro no pescoço de Philip com sua garra de quase 13 centímetros. Basicamente, uma espada em miniatura presa a cada pata. Sangrando e em choque, Philip tentou correr de volta para casa. Conseguiu percorrer pouco mais de 180 metros antes de cair. Morreu tentando salvar o próprio cachorro. Casuares podem parecer criaturas majestosas e pré-históricas, mas são construídos para o combate. Um único chute pode abrir o abdômen de um adulto como se fosse papel. E o mais assustador? Os cientistas ainda não compreendem totalmente o que desencadeia os ataques. Pouquíssimas mortes humanas foram associadas a essas aves, mas a de Philip McLean foi a primeira registrada oficialmente. Um lembrete brutal de que mesmo aves terrestres podem ser fatais. Se algum dia você estiver caminhando por Queensland e avistar um casuar, mantenha distância. Eles não gostam de surpresas e nunca esquecem como se luta. Número 7. Estou com você. Cindy Waldron.
Alguns momentos parecem perfeitos demais para esconder perigos. Uma praia deserta, o céu estrelado, duas melhores amigas rindo enquanto as ondas tocam seus pés. Mas em uma noite de maio de 2016, o paraíso tirou a máscara, e a natureza selvagem mostrou que não joga limpo. Cindy Waldron era destemida. Neozelandesa de nascimento, mas com alma australiana, vivia por trás das lentes da câmera, capturando a beleza do mundo e buscando histórias. Sua melhor amiga, Leanne Mitchell, havia vencido o câncer recentemente. Para celebrar, as duas planejaram uma viagem não de luxo, mas de reconexão com a vida. Uma jornada até uma das florestas tropicais mais antigas da Terra, o Parque Nacional Daintree, onde árvores mais velhas que os dinossauros se encontram com praias que brilham como tesouros intocados. O destino final? A praia de Thornton, onde a floresta encontra o Recife. A cena parecia cinematográfica, mas à espreita, a natureza já havia escalado o vilão. Às 10h30 da noite, descalças e radiantes, as duas mulheres entraram nas águas mornas. O que elas não sabiam era que haviam pisado no território de um crocodilo, e ele já estava observando. Um salte de mais de 4 metros de comprimento se escondia logo abaixo da superfície. Não era um réptil em fúria, mas um predador ancestral fazendo o que sempre fez: esperar. De repente, Cindy gritou. Não um grito de susto, mas um grito visceral rasgado. "Ele me pegou!" Leanne virou-se e viu as mandíbulas agarradas à perna da amiga. Não hesitou. Agarrou o braço de Cindy com tudo o que tinha, gritando, socando, arranhando a cabeça blindada do monstro. Repetia como um mantra: "Estou com você, amor. Estou com você." Mas palavras não seguram alguém mais forte que ossos e músculos. O crocodilo deu um último tranco e levou Cindy para o breu. Leanne ficou parada, em silêncio, encharcada, soluçando em uma água que agora parecia veneno. Equipes de resgate chegaram em poucas horas, mas a chuva pesada, o terreno fechado e a correnteza tornaram a busca um pesadelo. Número 8. Morte em águas rasas. Shirley Ann Durden. Alguns sonhos vêm com dentes. Em 1985, Shirley Ann Durden achava que tinha encontrado o paraíso. Vista para o oceano, sol constante e uma vida tranquila ao lado da família, perto da praia de Port Lincoln, na Austrália do Sul. Ela e o marido, Barry, haviam trocado a antiga fazenda rural por uma casa à beira-mar. Levaram os 4 filhos para um lugar que parecia eterno. Esse eterno durou até o dia 3 de março. Um amigo, Keith Coventry, sugeriu um mergulho para colher vieiras. Só uma tarde comum na Bahia, em águas de pouco mais de 2 metros de profundidade. Coisa de banheira, certo? Seguro, certo? Errado. O que ninguém sabia era que um grande tubarão branco, faminto e fora de seu território, havia se aproximado da costa. Normalmente, esses gigantes não caçam em águas tão rasas. Mas quando o fazem, estão confusos ou desesperados. E esse tubarão era os dois. Enquanto Barry e Keith remavam de volta à terra, Shirley ficou para trás. Havia encontrado vieiras e exibia os moluscos com orgulho, o rosto iluminado pelo sol. Barry olhou para trás para sorrir para ela, e então viu. Uma barbatana cinza, rápida, muito próxima. Tentou gritar. Era tarde. A água explodiu quando o tubarão acertou a parte inferior do corpo de Shirley, lançando-a para o alto. Seu grito atravessou o vento. O tubarão girou, rasgando seus quadris e coxas, depois a puxou para baixo. Silêncio. Apenas segundos de um silêncio tão denso quanto sobrenatural. Então, o corpo de Shirley boiou de volta à superfície. De bruços, o sangue se espalhando ao redor. Ela ainda estava viva, talvez por 1 minuto, talvez mais. Barry tentou correr até ela, mas Keith o segurou. O tubarão ainda estava lá, e não tinha terminado. Ele voltou com uma precisão assustadora. E diante do marido e dos filhos arrancou a cabeça de Shirley, a apenas 45 metros da areia. O sonho à beira-mar da família virou um pesadelo tão brutal que nem os veteranos das equipes de resgate conseguiram esquecer. O corpo dela nunca foi recuperado. O tubarão desapareceu. E a família ficou com memórias impregnadas de trauma. Essa não era uma expedição no mar profundo. Era um mergulho de domingo em águas onde se pode ficar em pé. Era normal. Até não ser mais. A morte de Shirley Ann Durden não é apenas uma manchete. É um lembrete cruel de que até os lugares mais seguros escondem criaturas antigas, selvagens e impiedosas. Ela deixou um marido paralisado pela dor, filhos marcados por imagens que nenhuma criança deveria ver
e uma cidade assombrada pelo que o mar levou num único e selvagem suspiro. A natureza pode ser linda, mas nunca é segura. Número 9. A última aventura do caçador de crocodilos, Steve Irwin. Steve Irwin não era apenas o homem que enfrentava crocodilos. Ele olhava para a morte, acenava e pedia para ela sorrir para a câmera. Mas numa manhã nublada de setembro de 2006, a natureza resolveu responder. Dessa vez não era um truque, era seu mergulho final, e veio com uma ferroada. Steve tinha 44 anos, parecia invencível, e estava filmando um documentário chamado Ocean's Deadliest, um nome que agora parece profético. Mas naquele dia, no Recife Beach, na costa nordeste da Austrália, Steve não estava atrás da morte, estava atrás de um tubarão. Ao lado dele, o cinegrafista Justin Lyons e o diretor John Stanton, que aliás já tinha um pressentimento ruim e chegou a fazer um testamento antes da viagem. Estranho, né? No barco Croc One, a equipe deslizou pelo mar de coral como uma faca quente no pão com Vegemite. Mergulharam de roupa de neoprene prontos para encontrar drama marinho, mas a água estava turva, a visibilidade péssima e os tubarões sumidos. Estavam prestes a encerrar quando algo apareceu. Uma arraia. Agora veja bem, arraias não são assassinas do mar. São mais como planadores tímidos, com espadas venenosas presas à cauda. Arraias normalmente fogem, a menos que se sintam encurraladas. Mas Steve viu ali uma oportunidade mágica. Registrar uma imagem serena para o programa de sua filha, Bindi. Nada parecia perigoso, só beleza. Steve flutuava acima da arraia. A câmera estava ligada, tudo parecia calmo. Mas a vida selvagem não segue roteiro. De repente, a arraia disparou para cima. A lâmina, metade osso, metade pesadelo, perfurou o peito de Steve. Um buraco de 5 centímetros, direto no coração. As primeiras palavras dele não foram gritos, nem súplicas. Continue filmando. Esse era Steve. Mesmo enquanto o mar ao redor ficava vermelho, sua primeira reação foi ensinar. Mas aquele ferimento não era qualquer coisa. Justin percebeu na hora. Emergiram, o sol batendo forte, Steve ofegando. Perfurou meu pulmão. Estava enganado. O golpe foi no coração. O tempo corria. No bote inflável, a equipe lutou para mantê-lo vivo. Pressão na ferida. Gritos por socorro. Esperança desesperada soprada ao vento. Mas Steve sabia. Suas últimas palavras foram duras, sem poesia. Estou morrendo. Quando chegaram à terra, já era tarde. O homem que encarava crocodilos, cobras venenosas e elefantes em disparada morreu pelas mãos de uma criatura mais conhecida por fugir do que atacar. A notícia da morte de Steve ecoou como trovão no mundo. Fãs choraram. Tributos inundaram a mídia. Líderes mundiais, crianças, conservacionistas. Todos sentiram a perda. Sua esposa, Terry, que estava na Tasmânia com os filhos, voltou a um zoológico mergulhado em luto. No Austrália Zoo, sua segunda casa, o memorial foi no cercado dos crocodilos. Nada mais simbólico. E as imagens daquele dia fatídico? Apagadas. Justin decidiu. Respeito importa mais que audiência. Mas a história dos Irwin não afundou com Steve. Bindi e Robert, ainda crianças, deram um passo à frente. Com Terry ao lado, mantiveram a missão viva. A morte de Steve partiu milhões de corações. Mas sua vida os tocou primeiro. Ele fez do mundo animal uma aventura. Tornou o perigo educativo. Transformou calças caqui em uniforme de super-herói. E em algum canto do mato ou no estalo de um crocodilo, ainda se sente a presença dele. Selvagem, destemido e absolutamente inesquecível. Número 10. O não tão original cão selvagem australiano, o dingo. Surpresa! O predador terrestre mais feroz da Austrália é um cachorro carona. O dingo pode até parecer que habita o interior australiano desde o começo dos tempos, mas surpresa, ele nem é nativo do país. Os ossos mais antigos de dingos encontrados datam de pouco mais de 3.000 anos. Cientistas acreditam que eles chegaram por mar, trazidos por humanos navegadores por volta de 8.000 anos atrás. Ou seja, os dingos não nasceram na Austrália, eles apenas se adaptaram incrivelmente bem. Apesar da fama de vilões, os dingos não estão por aí atacando pessoas todos os dias. A maioria das investidas ocorre contra crianças, e mesmo assim, são extremamente raras. Os últimos incidentes registrados em 2021 não foram fatais, e o número total de ataques mortais na história dá para contar nos dedos de uma mão. Na prática, o Golden Retriever do seu vizinho oferece mais risco. A Austrália já teve um predador de verdade, o leão marsupial, o Thylacoleo,
mas esse saiu de cena há 30 mil anos. Os dingos basicamente ocuparam o trono vago. Não são os reis da selva, mas são o que a Austrália tem. Então, da próxima vez que encontrar um dingo por aí, lembre-se, ele é menos um cão assassino e mais um imigrante resistente que deu certo. Número 11. O dragão do deserto australiano, o Perenti. Se Game of Thrones tivesse uma versão australiana, o Perenti seria o dragão. Com quase 2,5 metros de comprimento, esse super lagarto é o maior monitor encontrado na Austrália. E parece que malha junto com crocodilos. Mas, por incrível que pareça, ele é um total introvertido. Você vai encontrar o Perenti tomando sol em desertos áridos, longe de cidades e ainda mais longe de turistas querendo selfies. Na verdade, é bem provável que você não o encontre. Ele é mestre em se esconder e não tem o menor interesse em interações humanas. Sua dieta? Só lanches pequenos, outros lagartos, aves e, com sorte, um coelho distraído. Ser humano? Passa longe da lista. Apesar do tamanho e das garras impressionantes, o Perenti é arisco. Se você surpreender ele vai preferir correr, e corre rápido. Pode chegar a mais de 40 km por hora, mais rápido que o Usain Bolt, para ter ideia. Então, apesar de parecer um tanque pré-histórico, o Perenti é basicamente o marombeiro tímido do Outback. Um brutamontes que só quer ficar de boa no sol. Número 12. Morte por ave. De novo o casuar. O animal terrestre mais perigoso da Austrália não é um crocodilo nem uma cobra. É uma ave com atitude e pés de dinossauro. Sim, o casuar está de volta. O casuar do sul é uma contradição ambulante. Parece o Big Bird da Vila Sésamo numa fase gótica. Se alimenta só de frutas e pode te abrir no meio com um único chute. Embora seja mais baixo que o emu, o casuar pesa mais. É a ave mais pesada da Austrália. Eles vagam pelas florestas tropicais, comendo como verdadeiros veganos pacíficos. Mas alimente e tudo muda. Ao serem alimentados por humanos, os casuares perdem o medo, criam vínculo e, se você se aproximar dos filhotes, boa sorte. Sua arma? Uma garra com formato de adaga em cada pé, afiada o suficiente para perfurar seu abdômen com um único golpe. Sério, esse bicho ganharia o Mortal Kombat com facilidade. Ataques fatais são raros, mas acontecem. E não só na Austrália. Em 2019, um homem da Flórida foi morto por seu próprio casuar de estimação. Isso mesmo. Alguém teve a brilhante ideia de criar esse pesadelo jurássico em casa. Então, se estiver andando pela floresta tropical e vir uma ave gigante com cabeça azul e um capacete na testa, não pegue o celular para filmar. Dê meia volta. Rápido. Essa é a única ave frugívora no mundo que pode te mandar direto para o hospital. Ou pior. Número 13. Reis do veneno no interior. A Austrália não tem leões nem ursos. Em vez disso, ela deu superpoderes às cobras. Apresentamos a Taipan do interior, uma serpente tão venenosa que, teoricamente, poderia matar 100 pessoas com uma única mordida. Isso mesmo, 100 pessoas. Mas respire fundo, a Taipan do interior é como o chefe secreto do jogo. Mortal, mas escondido no meio do nada. Ela vive em regiões áridas, longe da maioria da população. Mais de 85% dos australianos moram a menos de 50 quilômetros da costa. Ou seja, a chance de esbarrar com esse monstro é bem baixa. Por outro lado, o perigo real mora bem mais perto. Cobras como a cobra marrom oriental, a taipan costeira, a cobra tigre e a cobra marrom ocidental são as celebridades do veneno nos subúrbios. Desde o ano 2000, só a marrom oriental já matou 12 pessoas. 12 vidas a menos. A boa notícia: os hospitais australianos estão abastecidos de antídotos como se fossem balas. Ou seja, essas cobras podem ser perigosas, mas a medicina moderna quase sempre vence a luta. Resumo da ópera: as cobras australianas são como armas carregadas sem dedos. Perigosas? Simulation. Mas dificilmente disparam sem motivo. Número 14. O botão de pânico de 8 patas. As aranhas. Quando você achava que andar pelo chão era seguro, a Austrália responde: vamos colocar aranhas monstruosas no pacote. Estamos falando de tarântulas com atitude, aranhas armadilha que atacam como ninjas e até aranhas camundongo, que de fofas não tem nada. Mas entre todas elas, uma reina suprema, a aranha-teia de funil de Sydney. Essa criatura é um pesadelo ambulante, tem presas do tamanho de agulhas hipodérmicas e um veneno que age como uma britadeira biológica. Uma picada pode causar desde suor intenso
até convulsões completas. É o tipo de bicho que faria até diretor de filme de terror dizer: forçou a barra. Mas aqui vem a reviravolta. Ninguém morre por picada de aranha-teia de funil desde 1981. Isso graças ao antiveneno, que chegou como um super-herói da vida real. Então, embora essa aranha possa arruinar seu fim de semana, dificilmente vai tirar sua vida. E apesar da aparência digna de filme de terror, a maioria das aranhas só quer ser deixada em paz. Elas não estão caçando você, estão caçando insetos. E talvez sua alma, se você acreditar em escadas de aranha. Moral da história: respeite a aranha, verifique seus sapatos e, se estiver acampando perto de Sydney, durma com um olho aberto. Número 15. Tubarões que detestam paparazzi. Tubarões têm má fama, e vamos ser honestos, meio que merecem. Especialmente na Austrália, onde os três grandes gostam de manter as coisas emocionantes. Tubarões brancos, tubarões tigre e tubarões cabeça chata patrulham a costa como seguranças subaquáticos de balada, só que com muito mais dentes. No mundo todo, os ataques fatais de tubarões variam de 5 a 15 por ano, mas a Austrália costuma ficar com boa parte dessa estatística. Desde o ano 2000, tubarões cabeça chata e tigre somam um ataque fatal cada. Já os grandes brancos acumulam 18. Não é nível tubarão de Hollywood, mas não é insignificante. O caso mais recente? Um tubarão cabeça chata atacou alguém num rio. Sim, um rio. Esses tubarões não são exclusivos do mar. Às vezes aparecem para dar um susto em água doce também. Ainda assim, os ataques são raros. É mais fácil você ser atingido por um raio ou ganhar na loteria do que ser mordido por um tubarão. Mas vamos combinar. Dados estatísticos não importam quando a barbatana começa a circular ao seu redor. Moral da história? Respeite a barbatana, mantenha a calma e tente não fazer tanto splash. Número 16. Uma bola de golfe com veneno. O polvo de anéis azuis. Conheça o assassino mais compacto da natureza, o polvo de anéis azuis. Ele parece um brinquedo de borracha com círculos brilhantes, mas não se engane. Esse carinha pode arruinar seu dia de praia e sua vida, mais rápido do que você pode dizer ai. Do tamanho de uma bolinha de golfe, esse polvo carrega tetrodotoxina, um neurotóxico capaz de paralisar uma pessoa em minutos. Ele não rosna, não ataca com fúria, ele morde e espera. Agora vem o susto, não existe antídoto. Se você pisar em um por acidente, a recomendação é simples. Torça para chegar ao hospital a tempo. Esses polvos normalmente vivem na deles, mas se sentirem acuados, fim de jogo. Pelo menos 11 mortes suspeitas já foram ligadas a essa criatura. Não parece muito, mas é o suficiente para pensar duas vezes antes de enfiar o pé em poças rochosas. Eles são discretos, eficientes e matam sem drama. Então, da próxima vez que vir algo brilhando debaixo d'água, talvez não encoste. Número 17. Medusas caixa e outros assassinos transparentes. Essas criaturas são tão discretas que parecem irreais. Mas são bem reais. Imortais. As medusas caixa, ou águas-vivas caixa, são os fantasmas do oceano australiano. Com seus corpos quase invisíveis e tentáculos armados com toxinas brutais, elas podem matar um ser humano em minutos. Às vezes, o veneno causa parada cardíaca antes mesmo de a pessoa sair da água. O perigo é maior no norte tropical da Austrália, especialmente nos meses mais quentes. Por isso, em muitas praias, redes de proteção são instaladas e os salva-vidas mantêm garrafas de vinagre à disposição, um dos poucos tratamentos emergenciais eficazes para neutralizar a toxina antes do socorro chegar. Essas criaturas são silenciosas, rápidas e mortais. Um toque nos tentáculos e pronto, dor intensa, paralisia e risco de morte. E o pior, muitas vítimas nunca chegam a ver o que as atacou. Tudo começou com curiosidade, aventura ou amor, mas terminou em silêncio, em terra marcada por cicatrizes e em lições gravadas fundo. A vida selvagem da Austrália não é má, mas definitivamente não é domesticada. Se esse vídeo te fez pensar duas vezes antes de se aproximar da natureza, então ótimo. Fique curioso, mas fique atento. Agora conta pra gente. Você arriscaria? E que outros animais da Austrália entrariam na sua lista de melhor manter distância? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!